Meu filho me deu bombons de aniversário e eu dei para minha nora. E então, o telefone tocou às 7h da manhã. Tiago nunca me ligava cedo. Nunca. Atendi sorrindo. Talvez fosse um parabéns atrasado, ou quem sabe, um convite para almoçar. Mas do outro lado da linha, o silêncio era denso. "Mãe", ele disse com a voz trêmula, "você comeu os bombons?" Senti um calafrio subir pelas costas. "Não", respondi devagar. "Achei que a Lúcia e as crianças iam gostar mais. Levei lá ontem mesmo." Por um instante, o mundo parou. Nenhuma palavra, nenhuma respiração. Depois, o grito. "Você fez o quê?" O grito explodiu no meu ouvido como um tiro. Me fez estremecer, derrubar a caneca de chá no chão. "Eu achei que fosse um presente para todos." "Tiago, por que você tá tão nervoso?" Mas ele já não ouvia, só repetia. Elas não podem. Você não tinha o direito." Desligou, sem se despedir, sem explicar. Fiquei parada, com o telefone na mão, encarando o vazio da cozinha. O cheiro de chá derramado, o som do relógio marcando os segundos, tudo parecia fora de lugar. Por que ele estava em pânico? Era só uma caixa de bombons, luxuosa, sim, embalada com fita dourada e um cartão que dizia: "Para a melhor mãe do mundo." Pela primeira vez em anos, eu me senti lembrada. Mas agora, aquele presente tinha se tornado uma ameaça invisível. Meu filho me ligou gritando por causa de doces, e alguma coisa me dizia que eu tinha escapado de algo terrível, mas não por sorte. Pelo hábito que ele sempre desprezou em mim, dar tudo, até o que era meu. Meu nome é Joana. Tenho 69 anos e passei a maior parte da vida acreditando que amor se prova em silêncio. Que mãe boa é aquela que se apaga devagar, sem fazer barulho. Fui esposa por pouco tempo. Viúva aos 33. Nunca mais casei. Meu mundo se resumia a uma coisa: Tiago, meu filho. Criei ele sozinha. Lavei roupa para fora. Vendi quentinha na vizinhança. Aceitei faxina em casa de gente que nem me olhava nos olhos. E nunca reclamei. Nunca pedi nada. Porque eu acreditava que, no fim, todo sacrifício voltava em forma de gratidão. Mas com o tempo, percebi que nem todo amor plantado floresce no coração certo. Tiago cresceu com tudo o que pude dar. Estudei com ele até tarde quando era criança. Passei noites no hospital quando ficou doente. Vendi minha única joia, um anel que era da minha mãe, para pagar o cursinho pré-vestibular. Quando passou em direito, chorei como quem assiste o filho subir num altar. Era meu orgulho, meu mundo. Mas depois, ele conheceu a Lúcia. E eu desapareci. Não de uma vez, mas como uma luz que vai se apagando em cômodo vazio. As visitas ficaram raras. Os convites para o almoço, inexistentes. E as mensagens? Só vinham quando ele precisava de algo. Ainda assim, continuei ali. Mandava marmita. Deixava frutas para os netos na portaria. Às vezes, só mandava um bom dia com emoji de sol, torcendo para ele lembrar que eu existia. Mas a Lúcia nunca me suportou. Achava que eu era intrometida. A sogra grudenta, como ouvi da boca dela num dia em que cheguei sem avisar. Fingi não ouvir. A gente aprende a engolir seco para manter a paz. Só que a paz tem um preço alto quando ela custa a própria dignidade. Nos últimos anos, passei a ser tratada como peso. Você vai vir de novo? Você podia dar um tempo. Os meninos precisam de espaço. Até que um dia, parei de ir. Mas eu continuava esperando. Um gesto, um telefonema, um aniversário lembrado. E naquela semana, quando o carteiro me entregou aquela caixa de bombons, eu tremi. O cartão tinha a letra do Tiago. As palavras eram doces. Para a melhor mãe do mundo. Meu coração disparou. Pensei, ele lembrou. Pensei que talvez aquele presente fosse o começo de algo novo, o retorno do meu filho. Eu não sabia, naquele momento, que aquilo não era o começo de nada. Era o aviso silencioso do fim. Se essa história já te arrepiou nos primeiros segundos, imagine o que vem depois. Aqui, cada história é um espelho e um grito que você talvez nunca tenha dito em voz alta. Inscreva-se agora e ative o sininho. Você merece ouvir e ser ouvida. Eu não queria luxo. Nunca sonhei com joias nem com viagens. Não sou dessas que guardam revista de decoração. Meu sonho era mais simples.
ser lembrada, ser vista. Durante anos, eu quis apenas que Tiago olhasse para mim e enxergasse quem eu era. Não só a mulher que fazia feijão gostoso ou que costurava as roupas das crianças, mas alguém que merecia um abraço sem pressa, uma palavra sem cobrança. Por muito tempo, desejei um jantar, um só. Um jantar em que ele me chamasse, puxasse a cadeira, dissesse: "Mãe, hoje é por minha conta, você merece descansar." Parece pouco, né? Mas quando a gente passa a vida servindo, qualquer gesto de cuidado parece um milagre. Na minha cabeça, esse jantar sempre acontecia numa sexta-feira chuvosa. Ele vinha me buscar. Eu colocava meu melhor vestido, aquele azul com flores miúdas, e a gente ria. Como quando ele era criança e queria que eu colocasse a toalha na cabeça, fingindo que era princesa. Só que esse jantar nunca veio. Vieram os silêncios, os convites perdidos, as desculpas ensaiadas. E com o tempo, comecei a achar que o problema era meu. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez ele só estivesse ocupado. Talvez fosse eu quem esperava demais. Mas no fundo, sabia que não era isso. Tiago tinha mudado. E com ele, o lugar que eu ocupava. Eu já não era mãe. Era espectadora. Uma peça antiga que se guarda por pena. Comecei a sentir vergonha de mim mesma. Me arrumava para ir na casa dele, mas parava na porta. Pensava: e se eles estiverem ocupados? E se ela olhar torto de novo? E se as crianças fingirem que não me viram? E voltava para casa com a comida esfriando na bolsa. Não queria incomodar. Eu só queria fazer parte, ser convidada, sentir que ainda era importante. E aquele presente, os bombons, me deram esperança. Pela primeira vez em muito tempo, meu coração se aqueceu. A caixa era linda, azul marinho, com um laço dourado. E o bilhete, escrito com a caligrafia dele, dizia exatamente o que eu sempre quis ouvir. Para a melhor mãe do mundo. Na hora chorei. Sentei na beirada da cama, abracei o pacote e chorei como uma menina que ganha o presente que nunca esperava. Pensei: será que ele lembrou do meu gosto por chocolate amargo? Será que ele se lembrou que no meu último aniversário ninguém apareceu, nem mandou parabéns? Talvez fosse isso. Talvez aquele gesto fosse um pedido de desculpas sem palavras. E aí, fiz o que sempre fiz: dividi. Porque achei que dividir o presente dele com a Lúcia e as crianças era um jeito de mostrar que não guardava mágoas, que ainda queria fazer parte. Levei os bombons com cuidado. Bati na porta com um sorriso tímido. Ela abriu com aquele olhar que já conheço. O olhar de quem preferia que eu não tivesse vindo. Mas eu estava decidida. Tiago me mandou bombons, disse, estendendo a caixa. Queria que vocês também provassem. Ela olhou para o presente, surpresa. Por um segundo pareceu desconcertada, mas aceitou, sem me convidar para entrar. As crianças estavam no quarto, dormindo, como sempre. Voltei para casa com o coração meio apertado, meio satisfeito. A sensação de que eu tinha feito algo certo, de que talvez aquele gesto abrisse uma brecha no muro de gelo que nos separava. Pensei que, quem sabe, depois daquele presente, eles me chamassem para o próximo almoço. Pensei que Lúcia poderia, quem sabe, me oferecer um café da próxima vez. Pensei... Mas eu sempre pensei demais, porque a verdade é que o que eu mais queria naquele momento era ser amada de novo por ele. Ou pelo menos, não ser descartada. Eu nunca desejei vingança. Nunca desejei mal a ninguém. Eu só queria um espaço, um cantinho no coração do meu filho onde eu ainda existisse. Mas aquele presente, aquele pequeno gesto, ia me mostrar que o espaço que eu achava ter no coração dele era um buraco fundo, escuro e muito, muito perigoso. Na manhã seguinte, acordei com o coração leve. Fazia tempo que não sentia aquilo. Uma pontinha de alegria, uma esperança boba. Preparei meu café com mais cuidado, arrumei a mesa, cortei as frutas em formato de flor, como fazia quando o Tiago era pequeno. Estava tão distraída nos detalhes que levei um susto com o telefone tocando. Era ele, Tiago. O nome dele piscava na tela como um chamado do passado. Sorri ao atender. Oi, meu filho. Mãe. A voz dele cortou meu sorriso pela metade. Havia algo errado ali. Você comeu os bombons? A pergunta saiu seca, urgente.
como se fosse uma emergência. Não, respondi devagar. Levei para Lúcia. Ela disse que as crianças iam adorar. Por quê? O silêncio foi tão absoluto que pude ouvir o som do meu relógio de parede. A segunda seguinte veio com o grito. Você deu os bombons para Lúcia? E para as crianças? Sim, falei, assustada com o tom dele. Achei que era um presente para todos nós. Ele praguejou do outro lado. Você não podia ter feito isso? Tiago, você está me assustando. O que tem nesses bombons? Ele não respondeu. Desligou. Assim, do nada. Sem explicação. Fiquei ali, com o telefone na mão, tentando entender o que tinha acontecido. E então, o medo começou a crescer. Peguei a embalagem do presente no lixo. Examinei a etiqueta. Era de uma marca cara, dessas confeitarias artesanais que só vendem por encomenda. O endereço da loja ficava no centro da cidade. Por impulso, liguei para Lúcia. Ela atendeu depois de 4 toques. A voz dela estava diferente, tensa. Joana, a senhora deu os bombons para eles comerem mesmo? Sim, por quê? O que aconteceu? As crianças passaram mal, estão no hospital, diarreia, vômito. Os médicos acham que foi intoxicação alimentar. Senti o chão sumir sob meus pés. Não pode ser. A senhora provou? Não, dei direto para vocês. Do outro lado da linha, Lúcia ficou em silêncio. E então disse algo que me gelou por dentro. Eles sentiram um gosto estranho e um cheiro esquisito, mas já tinham comido alguns. Desliguei sem saber o que pensar. Meus netos, doentes por causa de um presente que eu entreguei. Voltei ao lixo. Catei cada pedaço da embalagem, o lacre, o cartão. A caligrafia era mesmo do Tiago, ou pelo menos, muito parecida. Foi quando as perguntas começaram a se formar na minha cabeça. Por que ele ficou tão desesperado? Por que não perguntou se eu tinha gostado? Por que a primeira pergunta foi se eu comi? E por que ele desligou sem dizer nada? Voltei ao telefone. Liguei para ele. Caiu na caixa postal. Tentei de novo. Nada. O número de emergência do hospital onde as crianças estavam foi minha próxima ligação. Falei com a recepcionista. Me identificaram como avó. Passei por 3 pessoas até conseguir falar com a pediatra de plantão. Eles estão estáveis, senhora Joana. Mas estamos fazendo exames. Havia algo estranho nos sintomas. O que exatamente? Os sinais indicam algo mais forte que intoxicação alimentar comum. Mas ainda estamos analisando. Desliguei com o corpo inteiro tremendo. Voltei para o sofá. Me sentei com as mãos no colo. Então, me lembrei de uma conversa antiga. Uma vez, Tiago comentou sobre herança. Disse em tom de brincadeira que só ia respirar aliviado quando eu partisse e deixasse tudo para ele. Na hora, achei que fosse piada. Mas naquele momento, sentada no escuro da minha sala, a piada soou como profecia. Abri minha caixa de documentos. Peguei a pasta azul onde guardava tudo. Escritura do apartamento, aplicações, contas antigas. Ali estava tudo que eu tinha construído em silêncio. Tiago sabia. Sabia que eu tinha dinheiro guardado. Não uma fortuna, mas mais do que ele imaginava. Mais do que alguém como ele teria paciência de esperar. Olhei para o espelho da sala. Me encarei. E pela primeira vez pensei o que nunca ousei pensar. Será que o meu próprio filho queria me matar? Essa ideia me pareceu absurda por 2 segundos. Só 2. Depois disso, ela começou a fazer sentido. Medo, raiva, decepção, nojo, tudo se misturava dentro de mim. Mas havia uma coisa que começava a crescer, por baixo de tudo. A certeza de que eu precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde. No dia seguinte, fui até o hospital. Lúcia não me avisou que as crianças tinham alta. Fiquei na recepção, esperando por mais de 1 hora, até que uma enfermeira me reconheceu e me levou até o corredor do pediátrico. Quando vi meus netos deitados, pálidos, com o rostinho cansado, algo dentro de mim quebrou. Me aproximei devagar. Toquei o bracinho da Sofia, que dormia. O pequeno Henrique olhou para mim com os olhos marejados e um fio de soro no braço. Vovó, ele sussurrou, fraco. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi os passos apressados atrás de mim. O que a senhora está fazendo aqui? Era Lúcia. Os olhos vermelhos, o rosto abatido, mas a raiva na voz era clara. Eu
Eu vim ver as crianças. Já viu. Agora pode ir. Lúcia, por favor. Eu não sabia, não fazia ideia de que os bombons fariam mal. Eles estavam embalados, tinham cartão, eram um presente. Ela cruzou os braços. A frieza no olhar me cortou. A senhora trouxe aquilo para cá, Joana. A senhora entregou o veneno com as próprias mãos. Se algo tivesse acontecido com meus filhos, ela não terminou. Mas não precisava. Me senti menor do que um cisco naquele chão encerado. Eu achava que estava fazendo um gesto bonito. Era o presente do Tiago. Achei que dividir com vocês. Ela deu um riso seco. Ah, claro, porque a senhora é sempre tão altruísta, né? Sempre tão boazinha. O que você quer dizer com isso? Ela me olhou como se eu fosse um móvel velho. A senhora sempre se faz de santa, de vítima. Mas está sempre no meio, sempre querendo se meter. Não respeita nosso espaço. E agora, quase mata meus filhos. As palavras bateram como tapas. Senti as pernas fraquejarem. A boca secou. Lúcia, eu nunca quis atrapalhar. Eu só queria... Queria o quê? Que a gente aplaudisse a sua bondade? Que dissesse obrigado por envenenar as crianças? Você sabe que eu jamais faria isso de propósito. Ela deu um passo à frente. Não sei mais de nada, Joana. O que eu sei é que desde que a senhora apareceu com aquele pacote, tudo deu errado. Foi o Tiago quem me mandou os bombons. Ela arqueou a sobrancelha. Tem certeza? Porque ele nega. Disse que nunca mandou nada. Fiquei em choque. Como assim? Ele falou que a senhora deve estar confusa. Que inventou isso para chamar atenção. Que tá ficando, sabe, confusa pela idade. Engoli em seco. Senti o rosto queimar. Ele disse, isso? Disse que não escreveu cartão nenhum. Que a senhora vive falando de bombons, de chocolates, e que talvez tenha se confundido. O mundo rodou. Tiago estava negando. Estava colocando a culpa em mim. A nora me encarava com nojo. O tipo de nojo que não se grita, se demonstra com olhos, com suspiros, com aquela forma de se afastar sem mover o corpo. Eu não estou louca, Lúcia. Eu recebi a caixa. Veio pelo correio. Tava tudo lá. O nome dele, a caligrafia. Ela riu. Um riso sem alegria. A senhora guardou, por acaso? Tem provas? Não respondi, porque no susto do dia anterior, joguei tudo fora. A fita, a caixa, o cartão. Estavam no lixo que o caminhão já tinha levado. Não, mas... Então, desculpe, mas isso aqui... Ela apontou para o quarto das crianças. Não é lugar para suposições, nem para visitas surreais. Fiquei parada, olhando para as crianças. Henrique tinha voltado a dormir. Sofia estava inquieta, se virando na cama. Por favor, só quero ver se eles vão ficar bem. Eles vão, porque agora estão longe da senhora. O impacto foi brutal. Nunca fui chamada de ameaça. Sempre fui a mulher que deixava comida na porta, que levava brinquedo embrulhado em papel de jornal, que fazia vaquinha para pagar a conta de luz quando eles atrasavam. Agora, era um perigo. Me afastei do leito. Passei por Lúcia devagar. Um dia você vai entender, murmurei, com voz quase apagada. Espero que não seja tarde demais. Ela respondeu, já de costas para mim. Fui embora com o estômago revirando. Na saída, esbarrei com uma enfermeira que me olhou com pena. Não disse nada. Só aquela pena já foi pior que qualquer acusação. Entrei no ônibus com os olhos úmidos. Ninguém ali sabia quem eu era. Mas eu me sentia marcada, como se tivesse um letreiro em minha testa. Possível envenenadora. Cheguei em casa e me joguei no sofá sem acender a luz. Na penumbra, o telefone tocou. De novo, o nome do Tiago. Mas eu não atendi. Não naquele momento. Porque agora, tudo que eu sentia era algo que nunca imaginei sentir em toda a minha vida de mãe. Vergonha. De ter amado demais. Fechei a porta devagar, como se o mundo lá fora ainda pudesse me ouvir. A chave ficou girando entre meus dedos por alguns segundos, até cair no chão. Deixei. Fiquei ali, parada no escuro da sala, com a respiração curta e o peito pesando como se tivesse carregado uma tonelada de areia nos ombros. Me sentei no sofá, os joelhos ainda trêmulos. Não chorei. Ainda não. Havia um vazio tão grande dentro de mim que nem as lágrimas conseguiam sair.
Era como se algo tivesse morrido. Não as crianças, graças a Deus, mas algo em mim. Algo que eu protegi por tantos anos, com tanto zelo, mesmo quando todos à minha volta já diziam que era inútil. A fé que eu tinha no Tiago. Revirei mentalmente cada lembrança, cada gesto, cada sacrifício. O primeiro dia dele na escola. Eu parada do lado de fora, segurando a marmita e um bilhete escondido com frases de incentivo. As noites em que ele tossia sem parar e eu dormia sentada com ele no colo, rezando para a febre baixar. Os aniversários que ele me abraçava e dizia que quando crescesse ia me comprar uma casa grande. E agora ele dizia que eu inventei tudo, que talvez minha idade estivesse afetando minha memória. Ele, o mesmo que escreveu para a melhor mãe do mundo naquele cartão dourado. Mas ninguém viu esse cartão. Ninguém leu além de mim. E eu, na pressa de ser boazinha, dividi o presente. Entreguei como quem serve chá. E agora me tornaram suspeita, culpada, talvez até louca. Olhei para a estante da sala. As fotos da infância dele ainda estavam lá. Aquela com o dente faltando, outra vestido de soldadinho numa apresentação da escola. A moldura estava torta, como tudo dentro de mim. Levantei, peguei uma delas, passei o dedo sobre o vidro embaçado. Por que ele faria isso? Por que me odiaria tanto? Dei tudo. Absolutamente tudo. Nunca reclamei por ter deixado de comprar roupas novas para mim só para pagar as mensalidades dele. Nunca contei a ninguém que tive que pedir dinheiro emprestado ao dono da mercearia para comprar o material escolar daquele ano. Nunca disse a ele que, por 2 semanas, eu jantei arroz puro para que ele não sentisse falta de carne. Ele cresceu achando que a comida aparecia pronta, que a cama mágica dele era arrumada por fadas. E tudo bem. Era meu papel. Mas agora ele me devolvia isso? Dizia que eu estava ficando confusa? Que o veneno, porque já não havia mais dúvidas, era invenção da minha cabeça? Caminhei até o quarto. Me sentei na beira da cama. Respirei fundo. E só então chorei. Mas não como uma mãe. Chorei como uma mulher que entendeu pela primeira vez que estava sozinha. Nua, sem proteção, sem filho. E a dor não vinha do que ele fez. Mas do que ele fez eu me sentir indigna, invisível, desprezada. Como se minha vida toda tivesse sido um capricho inconveniente que ele agora queria apagar. Olhei para a mesinha de cabeceira. Ali havia um envelope branco. Um envelope que quase esqueci. Tinha chegado 2 semanas antes, trazido pelo advogado do meu antigo patrão, o Sr. Humberto. Na época, eu não dei muita importância. Achei que fosse mais um papel burocrático da empresa onde trabalhei por quase 30 anos como secretária, antes de me aposentar. Mas agora aquele envelope parecia brilhar. Peguei com as mãos trêmulas, rasguei a lateral. Dentro, uma carta escrita à mão. Humberto de Carvalho Neto, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo registrado, sob orientação jurídica, que minha funcionária e amiga, Joana Martins, é a beneficiária do seguro de vida e dos investimentos que deixo em sigilo, conforme declarado nos documentos anexos. Parei. Voltei à linha anterior. Li mais uma vez. Beneficiária. De quê? Continuei a leitura. Meus olhos corriam pelas palavras como se estivessem buscando uma boia num mar agitado. Em gratidão por sua lealdade, paciência, ética e por ter salvado minha vida e minha empresa nos anos mais difíceis, deixo à senhora Joana o valor de R$1.800.000, R$1.800.000, aplicados em fundos com liquidez imediata. Por um instante, eu não respirei. Li de novo. E de novo. R$1.800.000. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Levantei devagar. Fui até a cozinha. Bebi água direto da garrafa. Ele sabia. Tiago sabia. Ele sabia da carta. Sabia do dinheiro. Sabia da herança. E agora, tudo fazia sentido. O presente. Os bombons. O desespero ao saber que eu não os comi. Não era só desprezo. Era cálculo. Era um plano. Uma tentativa fria, silenciosa, doce como chocolate. Mas mortal. Ali, entre lágrimas, raiva e choque, algo se acendeu dentro de mim. Não uma chama de vingança ainda. Era só uma faísca, mas ela não apagaria fácil, porque agora
Eu sabia a verdade. E a verdade ia mudar tudo. Naquela manhã, acordei cedo. Mais cedo do que o normal. Mas não porque o sono faltou. Foi outra coisa, uma inquietação nova, quase elétrica. Ainda havia dor, sim, e uma sensação de desamparo tão grande que tomava meu corpo inteiro como uma febre. Mas por baixo disso, havia algo novo, um tipo de silêncio determinado, um tipo de força que eu não sabia que existia. Coloquei café no fogo, vesti minha melhor roupa, um conjunto que eu usava só em aniversários ou casamentos de vizinho, e fui até o cartório. Não falei com ninguém, não avisei nada a ninguém. Liguei apenas para o número que constava no rodapé da carta do Dr. Humberto. Era do escritório do advogado dele. Joana Martins, disse com voz firme. Preciso agendar uma reunião para hoje. Urgente. Do outro lado da linha, silêncio. E depois, claro, o Dr. Caetano poderá recebê-la às 11. 11. Perfeito. Tomei um banho quente. Penteei o cabelo com cuidado. Passei batom pela primeira vez em meses. Na porta do prédio, o porteiro me olhou 2 vezes. Nunca me vira daquele jeito. Peguei o metrô, depois um táxi. Quando cheguei ao escritório de advocacia, a recepcionista ergueu os olhos com um leve sorriso. A senhora é Joana Martins? Assenti. O Dr. Caetano a aguarda. Pode subir. O consultório era de luxo. Móveis de madeira escura, tapete grosso, livros grossos. No canto, um quadro com a foto do Dr. Humberto, sorrindo. Meus olhos marejaram. O advogado me recebeu com cordialidade, mas também com algo a mais. Respeito. Um respeito que há muito tempo eu não via no rosto de ninguém. Senhora Joana, meu nome é Caetano. Sou responsável pela execução testamentária do Sr. Humberto. Antes de tudo, meus sentimentos pela perda. Assenti em silêncio. O Sr. Humberto deixou instruções detalhadas e, devo dizer, bastante pessoais. Ele falava da senhora com admiração. Entregou-me uma pasta azul. Dentro, cópias autenticadas do testamento, comprovantes de contas, extratos, tudo. Como pode ver, os valores aplicados somam 1.847.650 vis moda de 17, ele disse com exatidão. A senhora é a única beneficiária. Meu coração bateu tão forte que senti nas têmporas. Ele nunca falou disso comigo. Disse que não falaria, que queria surpreendê-la, como forma de retribuição. A senhora o ajudou em momentos difíceis, não foi? Assenti. Lembrei das longas noites na empresa, quando quase faliu, dos telefonemas que atendi chorando, quando a esposa dele adoeceu. Lembrei das vezes que cobri colegas para que ele não tomasse prejuízo, e nunca pedi nada em troca. A senhora tem conta bancária? Sim, mas é simples. Podemos fazer a transferência em até 2 dias úteis. Os fundos são líquidos, sem herdeiros em litígio. Tudo em ordem. Agradeci. Mas por dentro, não era gratidão. Era outra coisa. Era estratégia começando a se formar. Ao sair do prédio, o sol me ofuscou. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não abaixei a cabeça. Fiquei parada na calçada, respirando o ar quente da cidade. Me sentia leve e, ao mesmo tempo, imensamente armada. Peguei o celular. Procurei o contato de uma pessoa que eu evitava há anos. Ricardo Gomes, advogado criminalista, amigo de juventude do meu falecido marido. Nos cruzamos uma vez em um velório e ele disse: "Se um dia precisar de algo, Joana, liga, mesmo que seja só para conversar." Era hoje. Alô? Ricardo, é Joana Martins. Preciso conversar com você. É sobre o Tiago. Silêncio. O seu filho? Sim. E sobre uma tentativa de homicídio. O resto do dia foi feito de movimentos calculados. Almocei sozinha, num restaurante que nunca tive coragem de entrar. O garçom se surpreendeu com minha voz firme. Pedi vinho. Um só copo. Mas por escolha. À tarde voltei para casa. Abri minha caixa de lembranças. Queimei algumas cartas antigas. Tirei as fotos da estante. Guardei tudo em uma caixa de sapato e a enfiei no alto do armário. Ali dentro, morava a Joana que acreditava em filhos acima de tudo. Aquela Joana havia morrido. Peguei meu caderno velho de anotações. Escrevi: plano. Confirmar transferência dos fundos. Contratar Ricardo como advogado. Localizar Tiago. Enfrentá-lo.
Provar que ele sabia da herança, destruir sua versão sobre os bombons, recuperar minha identidade. Subi os números, tracei setas, risquei palavras, reescrevi com força. Estava pronta, não para brigar, mas para expor, para colocar luz onde ele só operava na sombra. Fechei o caderno. Respirei fundo. Era isso. Eu não era mais só mãe. Agora, eu era a ameaça. Se em algum momento você sentiu o coração apertar, como se essa história fosse sua, curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você já calou por medo, por amor ou por costume. Talvez sua voz seja exatamente o que outra mulher precisa ler hoje. E nos dias seguintes, Tiago não me procurou, nem uma ligação, nem uma mensagem. Era como se ele tivesse apagado meu número, meu nome, minha existência. Talvez esperando que o silêncio me destruísse mais do que qualquer palavra. Mas o que ele não sabia é que o silêncio agora era meu aliado. Eu me movia dentro dele com precisão. Não chorei mais. Não repeti suas mensagens de voz. Não me torturei revivendo o que ele disse a Lúcia. Não me questionei se estava exagerando. Porque não estava. Não era invenção. Nem delírio de mulher carente. Era crime. Era tentativa. Era covardia com perfume de carinho. Esperei a confirmação da transferência. No terceiro dia útil, a mensagem do banco chegou. O valor estava lá, inteiro. Abri o aplicativo com as mãos firmes. Rolei a tela, conferi os centavos. Sorri sozinha. Naquela mesma tarde, voltei ao escritório do Dr. Ricardo Gomes. Ele já tinha adiantado as investigações por conta própria. Descobriu que Tiago tinha ido 2 vezes à mesma confeitaria que produzia a embalagem dos bombons. Uma semana antes do meu aniversário. A atendente se lembra dele. Disse que ele fez perguntas específicas sobre ingredientes e conservantes e pagou em dinheiro vivo. Ricardo explicou, abrindo um dossiê sobre a mesa. Ele negou para Lúcia até ter mandado qualquer coisa. Murmurei, encarando o documento. Claro que negou. Ele sabia que se desse errado, tinha você como bode expiatório perfeito. Fiquei em silêncio por um momento. Depois, olhei bem nos olhos de Ricardo. Quero que tudo isso fique registrado, oficialmente. Quer abrir boletim? Ainda não. Quero que ele saiba que sei, que veja a mulher que criou e que achava que ia apagar. Naquela noite, dormi como uma rocha. Não porque estava em paz, mas porque, pela primeira vez, estava em controle. No dia seguinte, preparei tudo. Escrevi uma carta de próprio punho, 3 páginas. Cada parágrafo escrito com a mesma dor que ele um dia me entregou, disfarçada de afeto. Coloquei dentro de um envelope preto. Junto, anexei a cópia do testamento do Sr. Humberto, uma cópia da transferência bancária, uma cópia do recibo da confeitaria e uma única foto, minha. No dia do meu aniversário, sorrindo com a caixa de bombons nas mãos. Levei tudo pessoalmente. Esperei até a hora em que sabia que Lúcia estaria na escola com as crianças. Bati à porta. Tiago abriu com cara de surpresa e susto. Vestia camiseta velha e chinelo, a barba por fazer, os olhos fundos. Mãe? Disse como se meu nome lhe causasse azia. Entreguei o envelope com calma. Lê, falei apenas. O que é isso? Um espelho, com algumas verdades. Ele não abriu. Me olhou como quem quer rir, mas não tem coragem. A senhora está obcecada com essa história. Lê, repeti, mais firme. Virei as costas antes que ele tivesse tempo de responder. Na esquina, me sentei em um banco da praça. Esperei. Cerca de 20 minutos depois, ouvi passos rápidos. Vi ele vindo com um envelope na mão, os olhos em chamas. A senhora tá louca? Tarde demais para essa desculpa, Tiago. Agora tudo tá aí. Nome, datas, valores, imagens. Uma cópia já tá com meu advogado. Se eu desaparecer, sabe quem a polícia vai procurar primeiro? Isso é ameaça? Não. É proteção. E verdade. Ele estava pálido. Tentei ver no rosto dele o menino que criei. Mas havia apenas um homem acuado. Um homem que descobriu que a peça que desprezou agora tem o jogo na mão. Eu nunca quis isso, ele disse, a voz vacilando. Quis sim. Só não pensou que eu sobreviveria. E pior, que descobriria. Não tem provas. Tenho o suficiente para te destruir publicamente. Mas não é isso que quero. Ele se calou.
Quero distância. Quero paz. E quero que você viva sabendo que eu sei quem você é. E vai fazer o quê? Nada. Já fiz. Ele segurava o envelope como se queimasse nas mãos. A Lúcia vai saber? Vai. E os filhos também. Um dia. Quando forem grandes o suficiente para entender que nem todo mundo que se diz pai é homem de verdade. Virei as costas. Ele não me seguiu. Quando entrei no táxi, me olhei no retrovisor. O rosto era o mesmo. Mas os olhos, não. Eram os olhos de quem já não precisava mais ser amada para ser inteira. De quem, depois de ser reduzida ao nada, escolheu ser tudo sozinha. Amanhã amanheceu cinza. Não fazia diferença. Eu havia tirado o poder que ele tinha sobre o meu tempo, sobre o meu valor. Decidi fazer uma aparição que marcasse o novo rumo da minha vida. Escolhi um palco inesperado. O lançamento da exposição artística no centro da cidade, um espaço moderno, luz difusa, obras coloridas nas paredes e muitos nomes de peso na plateia. Eu entrei num vestido preto sóbrio, sapatos médios, bolsa discreta, cabelo domado. Estava elegante e, pela primeira vez, centrada. Enquanto caminhava entre os quadros, ouvi murmúrios e sentia olhares curiosos, de admiração silenciosa. Não me reconheceram imediatamente. E foi ali que senti algo ácido virar doce. O poder invisível da minha presença. Uma mulher que até pouco tempo era apagada, emergindo agora como força contida. Só isso já era vitória. No hall central, junto a uma escadaria de mármore, encontrei Tiago e Lúcia. Estavam próximos, conversando com investimentos braços cruzados, postura defensiva. Ninguém os apresentou. Reconheci o olhar dele antes de ele me ver. Olhou surpreso. Lúcia arregalou os olhos. Respiraram fundo. Olhei-o com calma, leveza e me despedi do ar que compartilhávamos por anos. Me aproximei de Lúcia com uma taça de champanhe. Sumi um instante na multidão. Depois, surgi diante dele. Ele gaguejou. Mãe? Oi, Tiago. Respondi, voz firme, com um sorriso contido. Que coincidência boa nos encontrarmos aqui. Convidaram-me a tomar um drink. Não aceitei. Deixei-o falhar em me desarmar. Lúcia se manteve em silêncio. O ambiente era elegante, mas a tensão podia ser cortada com uma navalha invisível. Olhei para os investidores próximos que observavam discretamente. Estava em uma companhia que agora me incluía, não por compaixão, mas por respeito nato. A mulher que apareceu firme entre eles, de cabeça erguida, vestindo uma vida nova. Então, entendi que o momento tinha chegado. Me aproximei do grupo onde estava Tiago, fiz questão de cruzar o salão com passos lentos, seguros. Ele me acompanhou com os olhos, tremendo levemente. Senti o sorriso distante de Lúcia, cheio de derrota. O que você vai dizer? Ecoava nas vozes calmas ao redor. Quando cheguei, tomei a palavra, em voz que ressoou sem microfone, mas carregou cada cantinho da galeria. Boa noite, meu nome é Joana. O silêncio cortou o notebook ali ao lado. Sou cliente da exposição. Mas hoje vim testemunhar um novo tipo de quadro, disse, apontando suavemente para mim mesma. A imagem de uma mulher que não se rende mais. Olhares se voltaram. Algumas pessoas cochichavam. Vi um repórter aproximar-se. O clique de uma máquina fotográfica suave ao fundo. Respirei fundo e segui. Meu filho me enviou um presente de aniversário. Bombons finos, caríssimos, com bilhete manuscrito. Era um gesto de carinho que eu não via há anos. O tom se tornou pesado. Meu colo do estômago revirou com uma lembrança fresca. Dividi o presente com a minha família. Eles comeram. Mas as crianças passaram mal. Foram internadas. E, ao descobrir que eu não tinha comido nem um pedaço, meu próprio filho me chamou de culpada. Me acusou de inventar tudo. Negou o cartão, negou o presente. A reação foi visível. Os olhares se chocaram. Algumas expressões de choque. Outros já sorriam em reconhecimento do que acontecia ali. Lúcia tentou interromper. Isso não é verdade. Busquei no olhar dela algo que parecesse reconhecimento. Apenas vi medo. Não falei nada. Segui. Eu não sou acusada. Sou sobrevivente. E hoje decidi que esse episódio não vai definir quem eu sou. Do bolso da bolsa tirei um envelope transparente.
Dentro, correspondências importantes e registros. O testamento, a transferência bancária, o recibo da confeitaria, meu rosto segurando a caixa de bombons. Estendi para o pequeno auditório informal formado ali. Aqui estão as provas. Tudo o que antes era meu silêncio serviu hoje como alicerce, e a verdade já se tornou pública. Alguns visitantes aproximaram-se discretamente. Um repórter fez uma anotação. Vi sorrisos de apoio. O clima mudou. Tiago ficou pálido. Lúcia soluçou. Ele que virou o corpo como se quisesse escapar, mas hesitou, sem coragem. Você vai me processar? Perguntou com voz baixa. Ainda não, respondi. Mas você vai enfrentar a verdade. A justiça decide. Enquanto isso, você testemunha que sua mãe aprendeu a se defender. E naquele clima elegante, meu rosto calmo ecoava mais alto do que 1000 gritos. Eu estou decepcionado, engasgou ele, lágrimas surgindo nos cantos dos olhos. Eu também, falei. Mas não sou vítima, sou mulher, sou dona da minha história. E hoje eu decidi contá-la como ela deve ser. Com isso, virei de costas. E segui para a saída. Ouvi passos atrás de mim. Empresas murmuraram. Câmeras capturaram o momento. Senti mãos discretas batendo levemente nas minhas costas, de aplauso, de respeito. Saí da galeria. A porta fechou com suavidade. E na calçada, respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, senti que o peso tinha saído dos meus ombros. No ritmo lento da cidade, percebi. Eu era a protagonista da minha própria vida. E não mais a mulher que renunciava, calava, se curvava. Eu era inteira. A notícia se espalhou rápido. Na manhã seguinte à minha aparição, acordei com mensagens, notificações, áudios de simpatia. Mas o que mais chamava a atenção não eram as pessoas que me abraçaram, e sim aquelas que finalmente me viram, antes invisível, e se confrontaram com a nova realidade. Primeira coisa, a imprensa local. Jornais e sites reproduziram meu depoimento, meu rosto diante da galeria, o envelope com as provas. Com o texto da jornalista afirmando: mulher de 69 anos expõe tentativa de filicídio e revela plano para ocultar herança. A manchete parecia absurda, mas era real. Em grupos de vizinhança, nos corredores de supermercados, no salão da igreja, meu nome passou a ser citado com respeito. É aquela mãe que, sobrevivente de uma traição familiar e ainda virou símbolo, ouvi alguém comentar na padaria enquanto esperava pelo pão quentinho. Eu estava nas conversas de gente que nunca me olhava nos olhos. Tiago era o centro de olhares. Amigos antigos sumiram. Ex-colegas de trabalho mandaram mensagens frias, com indiretas. Ele não podia mais frequentar eventos sociais. Nas redes, os posts sobre a história viralizaram. Milhares de comentários apontando a covardia dele e exaltando minha coragem. Eu me mantive silenciosa nas redes, não respondia a ataques, não postei nenhuma vitória triunfal. Deixei as provas falarem por mim. E a verdade falou alto demais. Lúcia apareceu uma única vez. Me encontrou por acaso na estação de metrô. Os olhos dela estavam vermelhos, os ombros curvados. Passou devagar ao meu lado, sem me encarar. Em seguida, um homem que parecia amigo dela sussurrou algo no ouvido e puxou-a pela mão. Ela foi embora. Encontrei uma folha caída no chão. Era o convite da exposição. Peguei e guardei no bolso. Na casa da família, cabia um silêncio pesado. Tiago não voltara ainda. A nora me escreveu pedindo desculpas, pedindo licença para se aproximar novamente. Dizia que precisava esclarecer para as crianças quando elas fossem maiores. Eu respondi com tranquilidade. Sempre estive aqui, em silêncio. Agora estou mais presente do que nunca. Os dias seguintes foram de agitação calculada. O Dr. Ricardo entrou com uma ação de danos morais e tentativa de homicídio. O processo criminal corre em paralelo à ação civil. Ele sabia que eu tinha provas que expandiam além do envenenamento. Provas financeiras, manuscritos do agronegócio dele, negando a caixa e recusando qualquer compra. Tudo documentado. A imprensa começou a questionar. Se Tiago é o filho que tentou matar a própria mãe, quem é aquele homem que fugiu quando soube que ia perder sua herança? Ele perdeu o emprego. O chefe dele ligou para me agradecer. Casa de advocacia pediu desligamento imediato.
No condomínio onde morava, foi impedido de usar áreas comuns. Ele virou fantasma. Um fantasma que achava que dinheiro comprava distância, mas não confiança. E eu seguia vivendo. De manhã, fazia minha caminhada no parque. Às vezes, encontrava o vendedor de frutas da esquina e ele me dava uma maçã extra. O coração doía, mas doía menos. Eu não achava mais rancor. Tinha decidido ajudar mulheres idosas vítimas de abuso familiar. A fundação saiu do rascunho. Já está em fase de documentação. Será lançada assim que o processo avançar. No tribunal, era notícia interna. O promotor viu força no meu depoimento. Pediu justiça e começou a convocar testemunhas. Lúcia, já intimada oficialmente. Médicos que atestaram o envenenamento, testemunhas do escritório do advogado. Tudo bem alinhado. Eu me preparei para testemunhar sem titubear. Quando começou a coletiva da imprensa na porta do fórum, vi uma luz tranquila nos repórteres. Eu estava em pé, minha voz firme. Eu não sou vilã, nem vítima indefesa. Eu sou mãe, mas hoje sou mulher que exige justiça. Tiago foi fotografado saindo do fórum. O rosto abatido, a roupa amassada, os mesmos sapatos velhos. Ele passou em frente ao portão, ouviu os jornalistas e correu para dentro. A porta bateu fechada atrás dele. Eu estava lá, em pé, com uma expressão serena. Alguns curiosos, ex-colegas de trabalho dele, se aproximaram. Um deles sussurrou. Ele destruiu a própria vida. E pareceu que era ele quem tinha vergonha de si. Outro comentou. Ela? Parece que encontrou a si mesma no meio do caos. Fiquei ali, sem responder. Pois a libertação, para mim, estava em ver os outros reconhecerem. Certa tarde, recebi Lúcia em meu apartamento. Era a primeira vez que ela entrava lá, sozinha. Ela viajou chorando. Pedi café. Pediu para conversar. Ela disse que tinha descoberto algumas contas e dívidas que Tiago escondia não só dela, mas da própria família. Admitiu ter sido enganada. Agradeceu por prender o caso nas mãos certas. Pediu desculpas pelo que me chamou. Falou da culpa. E das crianças. Ela quer proteger os meninos. Pediu ajuda da fundação para reconstruir a vida dela e a nossa relação com os pequenos. Eu disse que sim, porque meu processo de cura envolve justiça, mas também reparação, onde possível. A partir dali, o apartamento próspero virou lar de reconstrução familiar. Eu ajudei Lúcia com documentos, apoio legal, psicólogo infantil. Vítimas não viram caricatura, viram força, viram futuro. No meio do caos, percebi algo essencial. A derrota dele não era minha vitória. Vitória era clareza, era a verdade. Vitória era caminhar de cabeça erguida, dormir sem culpa, saber que ajudei outras mulheres a não esperar tanto quanto eu esperei. Quando você vira a página mais pesada da sua vida, o silêncio se transforma e se torna base. Alguns amigos antigos me procuraram. Me convidaram para palestras, programas de rádio. A história saiu dos muros da exposição e virou tema de debate sobre violência familiar e direitos da mulher idosa. Dissera que não queria exposição, mas quando a vida entrega um papel maior, cabe aceitar. Não por vaidade, mas por propósito. Uma noite, recebi uma mensagem inesperada do advogado de Lúcia. Ela quer dividir com você os direitos da casa. Vai ser do nome dos meninos. Um gesto. Simples, poderoso. Sorri sozinha no sofá. Sorri porque aquela casa não era só telhado. Era segurança. Era lar. Era herança honesta. Eu vi o processo avançar. O promotor ofereceu um acordo civil. Mas eu recusei. Não interessava dinheiro. Interessava justiça e reconhecimento. Ele foi condenado por tentativa de homicídio, colocado no regime fechado. Perdeu tudo. A sentença saiu pouco mais de 2 anos depois. 12 anos de prisão. A repercussão foi maior que eu esperava. Políticos falaram na TV. Sociólogos analisaram o caso. Tinham em mãos um exemplo raro, a violação familiar que virou resistência cidadã. Hoje, meu apartamento é um refúgio, meu santuário. A fundação está funcionando, já ajudou dezenas de mulheres. As crianças me visitam todos os fins de semana. Riem, brincam, dormem aqui sem medo. Eles sabem que vovó tem limites
e eles merecem viver protegidos. Tiago, lá dentro da prisão, se tornou sombra do monstro que foi. Uma carta chegou. Pediu perdão, prometeu mudança, pediu paz, mas não pedi resposta. Porque minha paz não depende mais da dele. Meu limite foi traçado, e isso salvou minha vida. Hoje eu sei, os que machucam poucas vezes descem até o inferno da exposição pública e ainda saem com as mãos vazias. Mas os que sobrevivem, como eu, se erguem com dignidade, com verdade, com propósito. A cidade agora me conhece, não como aquela mulher que deu tudo sem receber nada, mas como quem manteve a dignidade quando tudo ameaçou apagar. E essa é minha vingança silenciosa. Minha vitória transforma-se em voz para outras mulheres que nunca deveriam ficar em silêncio por tanto tempo. Fechar os olhos agora me traz uma clareza que antes era impossível. Não sinto mais medo. Sinto cicatrizes. Não estou curada, mas me reconheço inteira. A mulher que pensei ser frágil há pouco tempo, hoje, olha para trás com leveza. Uma história longa de entrega e dor, mas também de redescoberta e coragem. Sempre acreditei que o amor de mãe se prova no sacrifício, que amar significava abrir mão até de quem somos. Mas aprendi que isso não é virtude, é limite ultrapassado. Amor também exige firmeza. Quando respeitamos nosso próprio valor, ensinamos aos outros a nos ver como merecemos ser vistos. Por muitos anos, ser mãe significou sumir, ser invisível por orgulho e esperança de ser lembrada. Escondi dentro de mim um silêncio que solidificou um monstro. Demorou décadas, mas finalmente entendi que generosidade sem limite vira conivência. Aprendi que renunciar não traz reconhecimento, que clareza é mais poderosa que bajulação, que pedir respeito não é fraqueza, mas força. Casa de verdade não se mora em silêncio. Casa de verdade é construída com presença, limites, dignidade. Hoje, quando lembro dos bombons, não sinto raiva, sinto pena. Do homem que teve tudo, menos coragem de amar casualmente sua própria mãe. Do filho que acreditou que poderia destruir a mulher que o gerou e ainda sair impune. Mas eu sobrevivi e me reinventei. Meu maior troféu não está na sentença que o condenou, nem no que o público pensou. Está na reconstrução que aconteceu dentro de mim. No prazer de me ver plena aos 69 anos. No respeito que recebo hoje em cada café, em cada agradecimento que recebo de outras mulheres que encontraram coragem ao enxergarem minha história. Não me tornei heroína. Tornei-me humana com limites. Tornei-me mãe que decidiu se proteger. E ao proteger seus netos, se reencontrou. E você aí do outro lado? Você já sentiu o peso de esperar por um obrigado que nunca veio? Já se sacrificou por alguém que, no fundo, queria que você ficasse pequena para ele brilhar? Se lembra daquele dia em que colocou o bem-estar dos outros acima do seu? E nada mudou? O que eu vivi foi um extremo. Mas muitas mulheres vivem extremos silenciosos todos os dias. Cuidam de filhos ingratos, de maridos abusivos, de filhos que não sabem amar. Vivem se anulando, pagando um preço alto pela entrega que nunca foi reconhecida. Minha mensagem é clara. O amor que te destrói não é amor, é doença. E não estamos condenadas a viver assim. Quando escolhemos nos valorizar, reescrevemos nossa história. Quando traçamos limites, ensinamos aos outros a nos respeitar. E, principalmente, resgatamos nosso direito de sermos vistas, não como função, mas como mulheres inteiras. Hoje, eu sei que nem todas as batalhas precisam virar escândalo. Mas alguma batalha precisa ser travada. Às vezes, a única que vale a pena lutar é aquela que trava com o silêncio da nossa própria espera e transforma esse silêncio em escolha. A vida me mostrou que dignidade não vem de ser vista por quem te criou, mas por quem te escolhe diariamente. E isso inclui você mesma. Há beleza na reconstrução. Há poder em descobrir que a sobrevivência não é fraqueza, que a delicadeza de quem ama não precisa se apagar. O que sobrou disso tudo não é vingança. É clareza, é liberdade. É a certeza de que nenhuma mulher deve confundir entrega com ausência de voz. Hoje, eu acordei sem medo. E percebo que a maior liberdade não é viver sem dor,
mas viver sabendo que ela não define nosso futuro. Se eu fosse a mãe que sempre foi, talvez nunca existisse quem me reconstruiu com poder e luz. Eu escolhi a mim, e isso foi minha lição mais profunda. Depois da condenação, minha vida mudou, mas não como os outros imaginam. Não virei celebridade, nem virei musa de programa de TV. Virei protagonista da minha própria história, e isso fez toda a diferença. Tiago está na prisão. A pena foi definitiva. 12 anos de reclusão. Seu nome desapareceu das redes, seu círculo social extinguiu-se. O tribunal confirmou a sentença por tentativa de homicídio e por expor meus netos ao perigo. A decisão foi firme. A justiça reconheceu que ele tentou usar os amigos e minha ausência contra mim. O silêncio dele era o perigo. Com a ação civil, ganhei indenização simbólica. Mas dinheiro não era o objetivo. Era a consequência legal de algo que quase terminou mal. Restava limpar minha reputação e garantir proteção para os meus, para a Lúcia e meus netos. Ela ficou oficialmente como dona legal da casa, graças ao acordo que firmamos e ao contrato que fiz com o advogado. A Fundação Sim se tornou real. Chama-se Voz da Senhora. Temos sede em meu apartamento modesto, adaptado como ponto de encontro. Todas as quintas-feiras, mulheres idosas compartilham histórias, planilhas de dívidas abusivas, malas de documentos de propriedades tomadas por filhos. Temos advogadas voluntárias, psicólogas que atendem sem custo, oficinas de empoderamento digital e financeiro. A cada semana, 3 novas participantes se unem ao grupo. Minhas netas me chamam de avó querida. Quando me veem, correm e me abraçam de verdade. Não por costume, mas por afeto. No fim de semana, elas desenham comigo, fazem bolinhos e me ligam dizendo: "Vovó, quero vir aí." Sinto no olhar dos meus netos que eles confiam em mim pela primeira vez em muito tempo. Lúcia renasceu. Estuda psicologia para entender como evitar repetir padrões. Me escreveu que cada aula que faz hoje tem meu nome em pensamento. Uma mãe que ensinou, não pela obrigação, mas por escolha. Ela reconstruiu o futuro de quando a gente achava que ela e os filhos eram reféns do Tiago. Foi minha maior vitória ver ela tão autônoma, tão segura, espontânea. Eu recomecei investimentos. Aprendi a ler extratos online, conversar com consultores, diversificar aplicações, acompanhar índices. Contratei o Oscar, um consultor financeiro ético, que me ajudou a montar um fundo fiduciário testado em nome dos meus netos, para ser desbloqueado apenas quando eles tiverem 25 anos ou comprovem independência. Eles vão herdar segurança, não herança ameaçadora. Participei de entrevistas em canais de TV, podcasts, jornais, mas nunca falei por autopromoção. Minha pauta sempre foi: não espere 70 anos para encontrar seu limite. Recebi cartas de mulheres que relataram abandono de filhos, manipulação emocional de maridos, ausência de apoio quando mais precisavam. Recebi agradecimentos emocionantes. Algumas vieram me visitar pessoalmente. Choram ao me abraçar. Dizem que finalmente entenderam que não devem aceitar o silêncio. A mídia deu atenção. Falaram da fundação, das palestras. Eu me tornei consultora voluntária para delegacias que atendem violência familiar contra idosos. Ministério Público me convidou para dar palestras informativas em fóruns regionais. Hoje, sou tratada com respeito. Conhecida não pela idade, mas pela trajetória. Aos 69 anos, recolhi desgaste e retribuí propósito. Minha relação com a casa mudou. Vendi o duplex onde morei por décadas, espaço que me lembrava do filho que perdi. Guardei as lembranças boas em uma caixa. Decorei meu novo apartamento com liberdade. Quadros, plantas, som ambiente, livros que escolhi. Meu lar agora é reflexo meu, de quem renasceu com sensatez, não com medo. O testemunho de que transformei dor em força está no espelho mais leve que vejo toda manhã. As rugas ainda existem. O corpo deixou de ser tão firme, mas a postura é outra. Quando respiro fundo, sinto que meu peito está leve, sem a certeza de que alguém vai me esquecer. Porque aprendi que quem se respeita não some por medo. O processo criminal levou 18 meses.
Testemunhas se posicionaram, analisaram as provas, arqueólogos da verdade. Tiago tentou se retratar em carta. Confessou arrependimento. Pedi perdão, mas esperei o suficiente para entender. Meu perdão não é cobrança, é escolha. E reter o perdão é proteger minha mente. Nunca respondi às cartas. Ainda não. Na última visita que fiz ao fórum, vi a família dele, mãe e irmã, me olhando com culpa. Mas me via sem rancor. Segurei firme meu documento, sentença criminal, propriedade da casa, extratos da fundação. Eles lembravam do monstro que esconderam. Agora vem a mulher que resistiu. E eu? Eu me encontro diariamente. Leio pela primeira vez daqueles olhos do espelho. Respeito por quem me ergueu sozinha e decidiu ser reconhecida. A maior lição é simples. Não espere aplausos para se reerguer. Faça isso por você. Faça isso agora. Não por vingança, mas por dignidade. Se eu tivesse vivido mais um ano presa pelo medo de desagradar, talvez não teria aberto a fundação. Talvez não teria amado a Lúcia livremente. Talvez não tivesse mostrado aos meus netos que vovó sabe dizer não. A paz que carrego hoje não vem do silêncio do julgamento, mas da certeza de que me erguida encontrei o verdadeiro legado. Eu deixo não só dinheiro, mas propósito. Não vingança, mas uma história que uma voz idosa se tornou força coletiva. E essa é a última imagem que quero deixar para você. Quando uma mulher rebelde e silenciosa encontra coragem, não há limite que segure o poder da verdade. E minha história continua nas vidas que toco. E você? Continua comigo nessa voz? Por muitos anos, eu acreditei que amor incondicional significava aceitação incondicional. Que ser mãe era permanecer calada, mesmo quando o coração gritava. Mas hoje eu sei. O amor mais verdadeiro é aquele que se protege antes de ser destruído. Se você chegou até aqui, talvez tenha se reconhecido em algum momento da minha história. Talvez também tenha amado demais, silenciado demais, se doado até quase desaparecer. E agora, talvez esteja se perguntando: será que ainda dá tempo de me escolher? A resposta é simples. Sim, dá tempo. Dá tempo de traçar um limite. Dá tempo de virar a página, mesmo que doa. Dá tempo de mostrar a quem te descartou que você não precisa de aplausos para se levantar. Eu não sou uma exceção. Não sou especial. Sou só uma mulher que cansou de ser invisível. E se você também cansou, talvez esse seja o sinal que estava esperando. Não aceite menos do que respeito. Não aceite presentes embrulhados em culpa. Não aceite a ideia de que seu valor depende da utilidade que você tem para os outros. Você vale pelo que é. Você merece ser lembrada, mesmo quando não está servindo ninguém. Agora, eu quero ouvir de você. Essa história falou com algo aí dentro? Te tocou de alguma forma? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu também mereço ser lembrada. Escreve essa frase com orgulho, com força, com a certeza de que você não está sozinha. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar. Com alguém que precisa entender que ser boa não significa se anular. Que ser mãe, esposa, filha, irmã nunca deveria significar desaparecer. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui. Sua história importa. Sua voz tem valor. E, juntas, somos mais do que cicatrizes. Somos o grito calado de milhares de mulheres que estão começando a dizer basta. Agora, respira fundo. E responde: você vai esperar mais quanto tempo para se escolher?